Well, good evening to all. Boa It noite a is with great joy todos. that Bodhisattva É com muita Magazine and all the alegria que a Sangha revista welcome Lama Bodhisattva Tsutrinh e toda a Leone Sangha to inspire dá as us on the boas-vindas a path of Lama Dharma Tsutrin Alione to nourish and expand para our practice. nutrir e Welcome, Lama as nossas Tsutrinh Leone. práticas. Seja bem-vinda, Thank Lama you. Tsutrin. Obrigada. I would also like to thank Eu Mariana gostaria também de from agradecer a Sangatara Mandala Mariana, in da Brazil, Sangatara Mandala do for her Brasil, support in making pelo this seu session with Lama suporte possible. em Thank you, fazer essa Mariana. sessão possível com a Lama. Obrigada, Mariana. Well, Bodhisattva purpose E is o to propósito celebrate da initiatives based Bodhisattva on é compassion and celebrar lucidity. esses dias de It begins compaixão. where E with the no magazine início, in the spring of 1990, a revista começou conceived no by início Lama dos Padma Santen. 1990 por Lama At that Padma time, it Santen. was Naquela one of the época, only Buddhist era magazines in uma das circulation únicas in Brazil. revistas de budismo Since em its circulação no beginning, Brasil. Desde o Bodhisattva seu has been início, sustained a by the revista dedication Bodhisattva of Lama Santen and Sangha tem sido com a practitioners. dedicatória It has undergone com o many Lama e changes, dos and participantes today da it Sangha e is teve an muitas online mudanças. communication Hoje platform. é uma Continues plataforma to de produce the comunicação magazine online and is que also continua a a book produzir a publisher. revista e também publica And livros. in 2017, after Em years without 2000, publications, em 1990, em Bodhisattva 2017, resumed depois de anos its sem nenhuma activities publicação, with a new group of nós practitioners voltamos and às released issue atividades com um number novo grupo de 29, participantes entitled The e Female Sound of Dharma. começou This is com our o som inspiration feminino for no Dharma, today's e event. isso foi a nossa And inspiração para o Lama evento de Tsutrin hoje. Alione kindly Então, a accepted the Lama invitation to Tsutrin be with Alione us muito on the gentilmente aceitou o topic nosso How to convite Feed para falar Your aqui Demons. com o tópico So, Como alimentar os seus I think everyone demônios. here knows Acho Lama que Tsutrin Alione, todo but mundo aqui I'm going conhece a to Lama, make mas eu a vou small introduction. fazer uma pequena So, Lama introdução, Tsutrin Alione, apresentação. born A in Lama Tsutrin Alione 1947 nasceu em in the United 1947 States, nos was the Estados first Unidos. American woman Foi a to be primeira mulher ordained as americana a a Tibetan ser Buddhist ordenada nun in como uma 1970. monge She budista later em renounced her 1977. monastic vows, Depois, married, ela had renunciou aos children, seus and now is the votos, grandmother teve of 6. filhos, casou-se e hoje ela é In avó de 6 2007, she netos. was Em recognized in Tibet 2007, and ela foi Nepal reconhecida no as an Tibete e no emanation Nepal of the renowned como 11th uma century reencarnação Tibetan yogi de uma Matin yogi Lagzam. tibetana do She is now século one of the XI. few female lamas Ela é in uma the das world and poucas the lamas founder of the femininas no Tara mundo, Mandala Retreat fundadora Center do in Centro Colorado, de Retiros where no she Colorado continues to chamado teach and Lama. guide practitioners on the Ela Buddhist path. continua a guiar So e today orientar we e had a dar day aulas filled e with orientações enriching na experiences prática do and teachings budismo. that touched the Então, heart. And os so seus that this ensinamentos tocam o beautiful day may coração. end Então, nesse with dia more joy, tão I lindo, pass the word now que já to tivemos Lama várias Tsutrin palestras, Alione. eu Thank agradeço a you. você, Lama Tsutrin Alione, por estar aqui conosco. Thank you, Obrigada, Juliana. obrigada, And Juliana. welcome E everyone. So bem-vindas nice to todas. see you. É muito bom ver I see vocês. some Brazilians and some Vejo alguns non-Brazilians. brasileiros e alguns não brasileiras. I was in Brazil one Eu time, estive no Brasil uma and I was vez trying to remember exactly what e eu year it não was, lembro but muito it bem was que when ano they did the foi, consecration of mas fizemos Zangapali a Temple a at consagração Kondraling, de um templo, which was a very Kondralim, magical que foi um time. I think it momento was muito around mágico. 2007 Acho or que foi 8 cerca de that 2007 ou happened, and I 2008 was que isso there, but I aconteceu. Eu haven't estive been there ali, since then. mas não voltei mais para o And Brasil desde então. Mariana E came a to Mariana Costa Rica veio para Costa because she Rica had some dreams and porque ela some tinha uns inspiration sonhos, umas to meet me inspirações de and me she could conhecer, me come encontrar. to Costa E Rica. aí ela veio para And Costa so really it's Rica because of her e that por I'm causa here dela with you que eu estou aqui com today. vocês hoje. And also she's E starting a também ela está Brazil começando Paramandala uma Tara group, Mandala, um grupo no Brasil. so Então, that's wonderful. isso é maravilhoso. So maybe I'll begin Acho que eu vou talking a começar little bit about Machi falando um Glapchen, pouco who sobre really is the source of a feeding your fonte demons. de, de alimentando seus demônios. I met Eu Machik conheci Machik in this life nessa vida first pela primeira vez há muito tempo atrás. Quando eu pela primeira vez encontrei as práticas Shodh na Índia, isso era 1970, algo assim. E I was soon to get pregnant with eu my first child.
And I Estava was na in the época de mountains in ficar grávida do Himalayas meu primeiro in a place filho. Eu called estava nos Manali with Himalaias, num my lugar teacher, chamado Manali, com meu Aho professor. Rinpoche, who was a O married Rinpoche yogi. era um yogi And casado. one night Uma I noite went eu down fui from my retreat cabin to the saí do Gompa. meu He said local he do had told me retiro, come fui para tonight, Gompa. Ele and I disse: didn't vem essa know noite. E eu why. nem But when I sabia eu got porquê, there, it mas was quando eu raining cheguei lá, outside, estava monsoon chovendo do lado de time fora. in India, and O tempo das monções na Índia. I went down with my Aí blinking Chinese flashlight that kind of went off eu and estava lá on com a minha all the time. lanterninha que não era And chinesa e went ela nem into his ligava direito à house, luz. and then E I cheguei na heard the casa drum dele e and the escutei o bell. som dos I heard the sinos e sound of dos chud for the tambores, first o som time. do chod pela How primeira many of you vez. know chud Quantos or de vocês have met the aqui chud teaching? conhecem os ensinamentos chod? Some people. Algumas pessoas. I never had. And Eu nunca tinha antes tido contato so they com were isso. sitting Então in a eles estavam circle around sentados a num person who was lying círculo down in the middle, ao who they redor, were uma doing pessoa a ali no healing meio, chud e for. estavam fazendo uma cura And numa pessoa, e I sat eu down, kind of a little sentei bit outside the um circle pouco because para I fora didn't desse know it, and I was círculo, just porque eu não listening sabia direito o que estava acontecendo, então and eu just estava mais listened. escutando. And Estava escutando e I had no idea what was não tinha a happening or what menor it ideia do que was. estava And acontecendo ali, o que era it aquilo. was just the sound, the Era music, só um the som, aquela melodies, música, as so melodias, powerful. e era tão And then poderoso. afterwards, I E depois asked disso, the next day, eu perguntei no dia seguinte, I asked my teacher, perguntei ao meu Rinpoche, what professor, was o that? Rinpoche, o que era And he aquilo? said that E was ele the chut disse of Machi que isso era o Lapton. chod, And it was the Naro Sangchu, which is a chut from Naropa, que são os which I've read in ensinamentos some de books. Naropa. People say Eu li that em means alguns it's livros lost, but it que wasn't eles lost estavam because perdidos, mas they na have verdade it esses there. ensinamentos não estavam perdidos, eles And I tinham eles did lá. learn it. I requested Aí to eu learn aprendi, it, eu pedi para aprender isso. and so they gave me a E drum, eles me deram um and then very tambor, shortly after that, e logo, I logo returned to depois the United disso, eu States. voltei para os Estados Unidos. And then about 9 months later, I E had my depois de first 9 child, meses, né, eu nem and then sabia, I eu had tive my meu second primeiro child. filho, depois tive meu And segundo so filho. my drum Então o hung on meu the wall tambor ficou lá pendurado na as parede, I had no time porque eu não tinha for tempo practicing para chud. praticar o chod. But I was always really Mas interested eu in this estava sempre woman, muito Machi interessada Lapton. Who nessa is mulher, that? essa Matik, que era And so aquilo? Quem era then, ela? many years later, about Então, 10 muitos years anos later, depois, cerca de 10 anos uh, depois, when I lost my quando eu twin, I perdi had twins, and I os lost one gêmeos of que eu them ia ter, né, eu to perdi um sudden deles, infant death, logo where depois you da just sua find your morte, baby dead in quando the você morning. percebe que você encontra seu bebê morto pela manhã, After that happened depois disso acontecer, in 1980, em 1980, I felt the need for the stories eu of women senti a necessidade das histórias das mulheres, because it was such a porque woman's experience era to uma lose a experiência tão child. feminina perder um And filho. the story of the Buddha wasn't E a helping história me. de Buda não estava mais me The story of ajudando. Guru Rinpoche A wasn't história de helping. Guru Rinpoche não The estava mais story me of ajudando. Milarepa wasn't A história de helping me. Milarepa também não The story of estava me Naropa ajudando. A wasn't história helping de me. Nerapa não estava me ajudando. Narepa. And so I thought, where are Então the eu women? pensei, Where are the onde estão stories as of women? mulheres? Onde estão And as I couldn't histórias das find any. mulheres? E eu não conseguia encontrar And so nada. that really created the E, seeds of e my elas first book, realmente, isso Women's recriou as Wisdom. sementes do meu primeiro And to livro, A research Sabedoria that, das I went Mulheres. to E essa Nepal pesquisa me fez and ir até o I Nepal. went back to my E aí monastery eu where I had voltei para o meu trained as a nun, monastério, onde eu where tive I meu learned treinamento, Tibetan onde and trained aprendi as a nun. e treinei como uma And monja, né, no I Tibete. explained to E my monk expliquei friend para from os meus from uma that amiga monastery monge what I daquele was trying to monastério o do que eu estava tentando to find fazer, these biographies of tentando women. encontrar And he said, essas histórias das women, mulheres, lamas? And I mulheres said, yeah. And he lamas. said, there's no E ele women disse, lamas. não há And I mulheres said, lamas. E eu disse, oh, there must be some mas women deve haver lamas. And algumas then he mulheres said, lamas. E ele disse, oh, you mean ah, você dakinis, quer dizer not daquines, women. não mulheres. And so I said, I Aí eu guess, disse, yeah, deve ser, they're dakinis. as daquines. And
So ordinary women couldn't Então, become mulheres comuns não teacher, would podiam have to be a se Dakini. tornar uma professora, tinha que ser uma Dakini. And so he took me down into the Aí ele me basement levou até where o his room porão, was. The onde era o monasteries kind quarto of built dele. Os into the side of monastérios the às vezes mountain, são construídos and nas he's way montanhas, down né? at the bottom of E a aí você small vai room, até o and he fundo e tinha um climbed pequeno up, stood on quarto. his bed, and climbed up in the Aí ele top shelf subiu of his numa pile of prateleira lá em cima Hechas, da Tibetan cama books. e pegou He uns pulled livros down this big, tibetanos antigos, pretty thick buscou um livro bem Hecha, grosso and he opened it up, e ele abriu and aquele he said, livro "This is the e biography of disse: Machik Laptra." essa é a biografia de And then I Machik remembered, Lamta. oh E aí eu me yes, lembrava, from that essa practice é daquela that I was prática learning. que eu estava And aprendendo. I mean, I É had a- Aí learned more Chöd from eu Namkhai Rinpoche at aprendi that point, mais Chod. and you know, I knew about Eu Machik, sabia but I kind of sobre recall Machik, that whole mas connection quando eu back with tentava Abba lembrar Rinpoche. In dos any case, ensinamentos do I found the Rinpoche, biography, de translated qualquer the jeito, biography, and eu became the first traduzimos essa story that biografia, veio a primeira história amongst the 6 biographies of women that I de found. algumas biografias de And mulheres que eu encontrei, eram 6. and then E aí, Women of Wisdom came out. as mulheres de sabedoria, And o livro surgiu. then E aí, I studied the Chöd eu practice, estudei a prática do Chod and then I realized e that to percebi teach the Chöd in the West, que I para was asked ensinar by o Chod Namkhai no Norpa Rinpoche to Ocidente, start como teaching Rinpoche me pediu it para in começar a around ensinar aqui, around em 1984, cerca de 85, 1984, shortly after 85, Women of Wisdom was published. o meu And livro so já estava, o primeiro livro já estava publicado. I developed a method Aí eu desenvolvi um to método explain para this explicar process that she esse processo teaches or that que you ela do ensinou in de Chöd como fazer practice a prática do Chod, of offering your body oferecendo seu to various corpo different guests as para food. diferentes And convidados, como sendo comida in the e process of alimento. E no trying to teach processo this de tentar traditional practice, ensinar essa I prática da developed tradição, the eu 5-step desenvolvi practice of uma feeding prática the de 5 demons. passos de And alimentando at the seus time, I had demônios. E many no momento, naquela época, eu students who were tinha therapists. muitos alunos que eram I still do. terapeutas e que ainda How são many of you are terapeutas. therapists? Quantos de vocês aqui são terapeutas? Often a lot of Dharma Geralmente, people are muitas therapists pessoas do also, Dharma são terapeutas. because of the interest in the Porque mind. o interesse na mente. And so they said, you know, E aí eles that disseram, feeding você your demons, sabe, that aquele 5-step alimentando seus process, demônios, esse processo de 5 I've been using with etapas, my clients, eu poderia and it usar com really os meus works pacientes e estou usando e for e them. funciona para eles. And so Então, I realized, oh, eu that percebi, process, então it esse has its own processo life. It's not tem a just a sua vida teaching tool própria, não é to simplesmente use um to explain ensinamento what para feeding usar your para demons explicar in the o Chöd que practice is. significa na prática do Sho Something in alimentar os itself. seus demônios. É And algo that's em how si I ended mesmo. up writing the E é book. assim que eu acabei então And escrevendo esse outro livro. so now this Agora, book has been esse translated into livro 28 já foi languages, traduzido em and 28 línguas, Feeding Your idiomas, Demons e is alimentando really os seus spreading demônios realmente está rapidly. sendo I just heard divulgando that someone rapidamente. Já escutei até who que is a alguém key person in que the é uma pessoa muito European chave na Europa, Union na government União Europeia, lá is being do governo, certified in Feeding alguém Your ali Demons está sendo method now certificado nesse at método this de point. alimentando And seus demônios. also 2 Então, scientific studies have também been 2 done estudos on it, científicos showing têm that it sido is feitos mostrando que existe effective with um efeito anxiety, na depression, ansiedade, and na addiction. depressão That's e what em the studies vícios. were E isso os looking at. estudos estão And there's other estudando. studies E in existem motion também as well. outros estudos sobre emoções também. Então, This practice essa has a prática feminine flavor tem um sabor feminino because it's feeding, not porque fighting. é And I alimentando think e that's what não mothers tend to combatendo. do. Isso They é o que don't as want their mães kids tentam to fight. fazer. Elas não They querem want os them filhos to delas eat brigando. Elas querem que eles comam. and stop fighting. Parem de brigar. And the feminine is E o nurturing. feminino é And nutrição. that, you know, it's a role E isso that na gente é um we have right papel in que a our gente bodies. tem We, nos you know, nossos we feed from corpos, our né? bodies. A gente alimenta a partir And do nosso so próprio corpo. the Então, practice itself a prática em si has 5 mesma steps.
Tem 5 And passos. what I'd like to do is E o que eu just gosto de fazer talk about it very é briefly, and then falar I'd like to rapidamente lead sobre you isso. E eu in gosto an de experience levar of it, vocês a uma experiência and disso. then afterwards we can see if E you have depois a some gente questions. pode ver se vocês têm How algumas does that perguntas. sound? O que vocês acham disso? Does that sound good? Yeah. Parece bom? Okay. Então vamos lá. So Então, past 5 steps, as I said. tem os 5 passos, como eu disse. In the first step, No primeiro passo, you feel where you're você carrying sente this onde demon você in está your body. carregando esses demônios no And seu so, corpo. First, I need to talk Então, about what primeiro eu demons preciso are, falar o que são esses how you demônios. would identify what to Como é work que with você today. identifica com o que So trabalhar think hoje? about Então pense what's sobre bothering you, o que está te incomodando, what you're afraid of, do que você tem medo, or a chronic ou issue like alguma depression, questão crônica como a depressão, or it could be a ou physical, poderia ser algo ailment, físico, uma dor, either chronic or right now, seja you have a crônica ou headache. aguda, ou uma dor de cabeça. A demon is Um anything demônio é that is qualquer keeping us coisa from being que está liberated, from being free. prejudicando a gente de In ficar liberados, Sanskrit, de the estar word is livre. Mara. Em sânscrito, isso se And chama the Mara. as you know, in E the o story of Mara, the Buddha, se was sabem a the história force do in his Buda, psyche that opposed his enlightenment. tinha That kept as him from questões freedom. que And so evitavam, que arguments atrapalhavam with ele, us, que ficava and argumentando they com are ele, personal. They're different for atrapalhando o everybody, caminho dele para a but they liberação. have Isso é some diferente para cada similar pessoa, qualities. mas tem algumas qualidades And que são often similares, e they geralmente are repetitive. Like we elas são have our favorite repetitivas. demons. A gente tem nossos The ones demônios that come up favoritos, again and aqueles que again and toda again. hora vão And then voltando we e have voltando e sort of voltando. ones that E come aí up around temos certain alguns situations, que aparecem occasions. em situações So when you think about específicas. what to work with today or Então, quando a tonight gente for pensa you, no o que você vai trabalhar think hoje, about what's pense bothering you o que right now. está te incomodando What's on neste your heart? momento, o que está no seu What's on your coração, mind? o que está na What's sua draining mente, your o que energy? está drenando a sua energia. And then that's what you should E work with. aí é com isso que você tem que If you're trabalhar. going to work within a Se você quiser relationship trabalhar com um issue, relacionamento, uma don't questão de work with the other relacionamento, não person trabalhe com a outra as the demon. pessoa como o demônio. Work with your Trabalhe reaction com a sua to that reação a isso, person. àquela Your reaction. pessoa, a That's sua your reação. Esse é o seu Not demônio. that they're not a demon. Não é que eles não sejam um demônio, Maybe they tá? are. Talvez eles But sejam, what we work mas with is com ours. o que a And gente Machi trabalha said very é clearly, nosso. Tem que ser all bem claro demons come isso. from our Todos own os mind. demônios vêm da nossa própria So, mente. Então, yeah. ok? So in the first Então, no primeiro step, I'll say to passo, you, digo para think vocês, about the demon that pense you o want to work with, demônio and que then você bring quer your trabalhar hoje e traga-o mind to para a that sua mente. place Traga in sua your mente body para where you aquele feel lugar you no seu hold it corpo most onde strongly. você sente que está segurando ele o mais forte. So that's the first step. And then Esse é I'll o primeiro say what passo. color E is vou it, dizer, what então, shape does it pode take, ter and so uma on. cor, pode ter uma And then forma. Depois after disso, the first step of finding desse it primeiro in your passo, body, and I'm going to encontrar isso no seu continually bring corpo, you back to vamos your body in this continuamente trazer process. isso de volta para o seu corpo nesse I'm going to processo. say now, E take eu vou that dizer, agora, energy that's in your pegue body essa energia with que its está no shape, seu its color, corpo, its essa forma, texture, suas its cores, sua temperature, and move it textura, out qualquer of your coisa, body e tire isso do seu and corpo, mova isso para have it take fora. form, be Faça com que ele tenha uma personified forma, que as a se being in personifique front como of se you, fosse um ser na sua frente. a being with arms and Um legs and ser so on, com braços e pernas, and a face, and uma eyes. cara, olhos. And then you'll ask it 3 questions. E aí, faça 3 What do you want? perguntas. O que você quer? And what do you need? O que você precisa? And how will you feel E if como you você get se what you really sente? need? Como você vai se sentir se conseguir o que você precisa? And so the difference between the want and the need A is the diferença want entre is querer e kind of the precisar é que immediate thing that the querer demon é a wants. Like, coisa let's imediata say, que o demônio quer. Por let's exemplo, say you vamos have a dizer, fear. The você tem um demon wants medo. you O to be demônio blocked by quer that fear, like que you can't você do anything. seja bloqueado I'm por going to aquele control medo. you. Eu vou controlar você. Something like that. Algo assim. But then
what the demon Mas aí o que o wants is demônio different than what quer it needs. é diferente do que ele So the second question precisa. is, what do A you segunda really pergunta need? é: o que você So realmente this is what's under precisa? that Isso é o que está want. por baixo And daquilo que ele quer. maybe the E demon wants talvez o to que o feel demônio safe. queira é se sentir seguro. Let's say Vamos dizer, that's the need. I mean, essa é a what the necessidade. demon needs is to O feel que o safe and demônio protected. precisa é se sentir protegido And e then seguro. third question, how E aí you a terceira feel if you pergunta é: get como what you você se really need. sentirá se você conseguir That would aquilo que be você the precisa? feeling the demon would Esse have seria if o it sentimento que o got demônio that. teria se ele So conseguir let's say aquilo. with this Vamos dizer, fear, it would com esse feel medo, como ele safe. sentiria? Ele sentiria seguro. And so Então, you ask those questions, você faz but you essas don't wait for perguntas, an answer. mas As você não soon as espera you uma ask them, resposta. you're Assim going que to você change places. pergunta, você vai So you're mudar going os to stand lugares. up where you are Quando now, você and you're going to entende onde face você your está, chair você vai where you're encarar. sitting. Você vai estar Or na if sua you're cadeira sitting on onde the você está ground, sentado. you Se você just estiver sentado no chão, move your de cushion repente, você opposite where you're move sitting o and seu face where you're sitting now. você se And then you move become e the olha para demon. onde você estava sentado e você se torna o And as the demônio. demon, you answer E aí those você three pergunta questions para o demônio as perguntas, pede para ele responder. to your normal self who's sitting in Pergunta front of you. agora para o seu eu normal But que you're está the demon sentado lá now. na sua frente, porque você é o demônio agora. And then after that, you E aí come depois back. disso, você volta. Now you know Agora você what the sabe demon will feel if it gets what como o it really demônio needs. vai se sentir se ele And so conseguir o que ele now you're realmente back in your own precisa. Então aí body, você volta agora para o seu demon's in front of corpo, you, o demônio está na sua and you frente, dissolve your e body você dissolve into seu nectar. corpo em And the néctar, quality of that e a nectar qualidade desse néctar is the feeling the demon will é o have when it gets what sentimento it really que o needs. demônio vai ter quando conseguir aquilo que ele That's precisa. what you're going to feed it. É assim que você vai So then you alimentá-lo. feed it to complete Então, quando você satisfaction. alimenta ele para ele ficar completamente It's completely satisfeito, satisfied ele está completamente satisfeito with the nectar com o that was your néctar, body. que era o seu corpo. Once it's completely satisfied, Quando then ele you está look at it, completamente satisfeito, você olha para and ele. maybe it's disappeared Talvez completely. ele tenha desaparecido Or maybe completamente, it's ou transformed talvez and it's ele se something else. transforme em outra coisa. So Então, if there's a being there that se remains, you existir ask ainda um ser ali, você pergunta that being, are you the àquele ally? ser: você It é may o be and aliado? it may not be the Pode ally. ser ou não ser o aliado. The ally is the O transformation of aliado that é a demon. transformação It's do not something demônio. different. It's the Não é very energy diferente. that was É a locked mesma up in the energia que demon estava is presa the lá no ally. demônio. Once the demon is fed to complete É o aliado. satisfaction, then Quando the o demônio ally se is sente there completamente satisfeito, automatically. o aliado está lá automaticamente. Okay? Entenderam? If it's not the ally, or Se não if for o the demon has aliado, dissolved se o completely, demônio de you repente will se dissolveu invite the completamente, ally to você appear. convida o aliado a aparecer. And then you'll E ask aí the ally some você questions, pergunta para o aliado algumas questões. and then you'll become the ally. You'll E aí change places você again. muda de novo de lugar e se torna o aliado. Stand up, turn around, Fica face de where pé, and become the muda, ally, olha para a cadeira, and answer se those torna o aliado e questions. responde aquelas perguntas. And then you'll come E back aí você to your volta original para o seat. seu lugar, The sua ally will cadeira dissolve into original, you, and then e you o and the ally aliado will vai se dissolve. dissolver em você, você And e o you'll aliado rest vão se in dissolver e você whatever descansa is present no after que that quer que dissolution. esteja presente depois disso. So don't worry if Então you não didn't se track all that. preocupe se você não conseguiu Like, oh my acompanhar tudo God, oh my isso, God. tá? Remember all that. Eu gosto I'm de going to take lembrar you tudo through isso. Eu everything. vou And you levar, don't vou have to guiar have vocês. notes, Vocês não and precisam it's better if you don't anotar. É melhor have até notes. se Just vocês não anotarem. be in the Simplesmente process, esteja no and I will guide processo you e eu the vou whole guiar way. vocês o caminho completo. So I Então, imagine that was like, well, wait, eu where am I imaginei que ia now? ser, ai meu Demon, Deus, e what agora? happened? Demônio, That eu, was aliado, fast. e agora? O que Don't aconteceu? Foi worry. muito rápido, não se I preocupem. just wanted to give you Eu só a queria brief dar para overview, vocês and uma then visão I'll take geral, you e through. agora eu vou levar vocês Okay? ao longo desse processo, ok? Does that sound good? Parece Are you ok? ready to go? Vocês estão prontos? Yeah? Prontas? Okay. Então vamos lá. So before we start, Então, antes let's da gente take a começar, moment and maybe por close um your eyes momento, talvez possa fechar os seus and feel olhos into e what's up for you sinta right now. o que está Like, what do acontecendo you com want to você work with nesse tonight? momento, com o que você quer trabalhar essa noite.
Okay, you got something? Veio algo? Remember, if it has to do with another person, Lembre, it's se tiver a not ver com outra them, they're not the pessoa, demon. não é elas, elas não são o It's demônio, your ok? É reaction to a them. sua reação a elas, Okay, so now ok? we're going to do Então this process agora with our eyes nós vamos closed fazer o as much as processo com os possible. olhos If you need to fechados, open them a sempre little que bit, possível, when you mas se change você places, precisar abrir that's um no pouco quando problem. mudar de lugar, não tem problema. But basically, we'll have our eyes Basicamente, closed. So nós vamos tentar close ficar your de olhos eyes. fechados, então feche os olhos. And now breathe Agora, into any physical respire tension em that you're qualquer holding in tensão your física body. que você esteja sentindo no seu Inhale corpo. into that tension Inspire in your naquela body tensão do seu corpo and let it ride out on the e out breath. deixe que isso saia na expiração. Now notice Agora any perceba emotional tension that qualquer you're tensão holding in your emocional body. que você esteja segurando Breathe no seu into that corpo emotional e respire tension nessa tensão wherever it emocional. is in your body O que quer que haja no seu corpo and let it ride out e on the out deixe breath. isso sair com a expiração. Emotional tension. Qualquer tensão emocional. And now notice any mental Agora tension, perceba qualquer any tensão thoughts or mental, worries, quaisquer pensamentos, concepts that you're preocupações, holding. conceitos que você esteja retendo Breathe into e mental respire. tension, Inspire nessa noticing where you're tensão holding mental mental tension in que your você está body. segurando. Breathe Veja into onde que it. ela está no seu corpo. Inhale. Respire ali. Inspire. Let the breath hook that mental tension and it Faça com rides que out a on the exhalation. respiração enganche essa tensão e leve para fora do seu corpo na expiração. And now we'll generate the Agora, motivation, vamos gerar a the motivação, aspiration that a we do this aspiração, practice porque for estamos the fazendo benefit essa of prática ourselves para o and all benefício de nós beings. mesmos e de todos os seres. Raise our bodhicitta. Isso é o bodhicitta, vamos elevar nossa bodhicitta. And now think about whatever Agora it is you pense decided to work sobre o que on. quer que você decidiu today. trabalhar hoje. And as you're E thinking esse, about that, pensando naquilo, scan your body escaneie seu corpo. and notice Faça uma where in your varredura body e you hold this perceba most onde no seu strongly. corpo você está segurando isso mais forte. You think about it, where do you Apenas feel it in your pense body? onde você sente isso no seu corpo.
If this were to have a color, what Por color would it acaso be? isso tem uma cor? Se tiver uma cor, que cor seria? If this were to take a Se shape isso in your tivesse uma body, forma no seu what corpo, shape would it que be? forma seria? What is its consistency or Qual é a texture like? sua consistência, a textura? What is its temperature? Qual a sua temperatura? Now bring your full attention to Agora that traga a sua place in your atenção body plena para esse lugar do with seu its corpo, color, its com essa shape, cor, essa forma, its consistency or texture, consistência, textura and its temperature. e sua temperatura. And intensify it. E intensifique isso. And now imagine that E that agora shape with imagine its que essa color, forma com sua cor, its texture, sua textura, its temperature, sua and that shape temperatura, sua moves forma out of se your move body. para fora do seu corpo. You can use your hands and imagine Você you're pode taking usar it out as of your suas mãos body e and just imaginar que você está visualize it. tirando isso do seu corpo, And visualizar isso. Put it in front of you, Coloque na sua frente. and it takes the form E aí ela vai of a tendo being. a forma de It's ser. personified as a Está being, personificado como um ser. a being with arms Um ser com braços and legs, e pernas. and notice what it looks like. Perceba como ele se Has a parece, face, que eyes, cara tem os olhos. how big is it? Qual o tamanho? How big does it appear to be? Que tamanho parece ter? What color is it? Que Or cor colors? tem? Quais são as cores que tem? What's the density of its Qual a body? densidade do seu corpo? Hmm. What's the surface of its body like? Qual a superfície? Como se parece a superfície do seu corpo? What's its skin or the Como surface é? of Tem its body pele? like? Como é a superfície da pele desse corpo? What's the look in its eyes? Como When you Como look são into os its seus eyes, olhos? what do you Quando você see? olha nos olhos dessa forma, o que você diria? If it were to have a smell, Se what ela kind of tivesse um smell would it have? cheiro, que tipo de cheiro ela teria?
If it were to make a sound, Se fosse ter um kind of som, sound would it que make? tipo de som ela faria? What is its emotional state? Qual o estado emocional dela? Does it have a gender? Ela tem um gênero? What kind of character does it have? Que tipo de caráter essa forma tem? What kind of personality or character Que does it have? personalidade, que caráter em geral ela tem? Now notice something about it that Agora you didn't perceba see before. algo sobre ela que você não tinha visto antes. Something you didn't notice before. Algo que você não tinha percebido antes. And now we'll ask it 3 questions. E agora I'll give vamos them perguntar to you as one at a 3 time, perguntas. and Vou then fazer you uma ask por vez e aí você this pergunta question to the essa, demon that's in front of isso you. para o demônio que está na sua frente. What do you want? O que você quer? What do you want? O que você quer? What do you really need? O que você What realmente do you really precisa? need? O que você realmente precisa? How will you feel if you Como get você what se you really need? sentiria se você conseguir o que você How will precisa? you feel if you Como get você what se you really sentirá need? se receber aquilo que você realmente precisa? And now get up and change Agora, places levante-se e mude and de stand in lugar front of e fique na your seat where you frente are now, de onde você estava or you sentado. can be seated if you have another seat there, Se você tiver uma outra cadeira, and você take a pode mudar moment de and come cadeira. into the body of Por the um demon. momento, entre no corpo So desse it's important demônio. to actually get É up importante and change realmente se places. levantar e mudar de lugar. Change places. Mude de lugar. Keeping your eyes closed as much as Mantenha possible, seus olhos fechados tanto quanto and come possível. into the body of the demon. Entre no corpo do demônio. The moment once you've changed places, No momento que você face muda de lugar, your seat where olhe you were para a before, cadeira onde você estava antes. become the demon and look at your normal Torne-se o self demônio e olhe from para the o seu demon's eu point of normal. view. Do ponto de vista How do does your demônio, normal self look? como que se parece o seu eu normal? And now, really being E in the agora, body of the demon, realmente estando feeling no yourself corpo as do that demônio, size, that sentindo gender, if você, it had a gender, sentindo-se aquele gênero that que ele tinha, o density, that tamanho, a color, densidade, a cor, that kind of personality, aquele tipo de personalidade, that emotional state, aquele estado everything. emocional, Really tudo. being in that body Realmente esteja naquele will corpo answer those 3 e questions. responda agora aquelas 3 And I'll give you perguntas. the E eu beginning vou of the answer,
You dar o repeat the começo da beginning, resposta, você and then repete o you início e aí complete você completa, looking at your normal self. olhando para o seu eu What I normal. want is, O que eu quero é, what I want is o que eu quero é. what I really O que eu need realmente is, preciso é. what I really need O que eu realmente preciso é. if I get what I really need, Se I eu will conseguir o que eu feel realmente preciso, eu vou sentir-me if I get what I really Se eu need, conseguir o I que eu will realmente feel preciso, eu vou sentir-me and now recalling the answer to the third E question. agora, assim, na resposta para essa Back terceira into your original pergunta, seat and see the agora você demon volta para in o front seu of you, lugar original e keeping olha para o your eyes demônio na sua closed as frente much e as mantenha os possible. olhos fechados tanto quanto possível. Take a moment to Por um feel back momento, into your own body se and sinta see de the volta demon ao in seu front of you próprio again. corpo e veja de novo o demônio na sua frente. Remembering what the demon said. Lembre-se do que o Feel if it demônio got what disse, you como se needed. sentiria se conseguir o que realmente precisa. And now E imagine agora, that your own body imagine que o seu dissolves, próprio corpo se dissolve. gradually dissolves Gradualmente ele into se nectar, dissolve em um néctar. into a nectar Em um néctar that has the quality que tem as that the demon will qualidades feel que o when it gets demônio what vai it really sentir needs. quando conseguir o que realmente precisa. Notice the color of the nectar Perceba a cor do néctar. that your body dissolves into. O seu corpo se dissolve. That nectar moves Esse toward the néctar demon, vai na direção do and demônio. it has the quality of the Ele tem a feeling qualidade the do demon will have sentimento when it que o gets what demônio it vai really ter needs. quando tiver o que realmente precisa. And it begins to nurture the demon. E começa a nutrir o demônio. To feed it. Ele alimenta. And there's an infinite quantity of this nectar. Uma quantidade You can infinita notice desse how the néctar. demon is taking Perceba it in. como que o demônio Is it está drinking recebendo it? Is isso, it going está in through bebendo, the está surface of its entrando body nele, and through the na top of its superfície head? do seu Just notice corpo, ele põe how no it's topo da taking it cabeça. in. Perceba como que ele absorve isso. And it has the quality the demon E will feel when tem it a gets what it really qualidade needs. que o demônio vai sentir quando conseguir o que precisa. There's an infinite quantity of nectar. Essa quantidade infinita de néctar que o Taking it demônio in, continua pegando, being fed by it. absorvendo, vai se alimentando disso.
Gradually it's being fed to Gradualmente, complete conforme ele vai satisfaction, se alimentando, alcança a satisfação becoming completa, completely se satisfied. torna completamente satisfeito. And notice what E happens perceba as it's o que becoming acontece completely satisfied. conforme ele fica completamente satisfeito. Is there a being that remains there? Existe algum ser que permanece ali? Or has it dissolved completely? Ou ele se dissolveu completamente? And now it's completely satisfied. Agora está completamente satisfeito. If there's a being that remains Existe there, ser que permanece ali? notice what that being looks Perceba like se existe, como ele se parece. and ask it, E are pergunte: you the ally? você é o It may aliado? be and it may not be. Pode ser ou pode não ser. Are you the ally? Você é o aliado? If it says yes, we'll work with Se ele that. disser que sim, vamos If it said trabalhar com isso. no, Se disser que não, or if the demon dissolved, ou se o so there demônio was se no being that dissolveu, aí não remained, tem nenhum ser que invite permanece. the Se não ally houver, to você appear. convida o aliado a Invite the aparecer. ally Convida to o appear. aliado a aparecer. Now notice Agora perceba the size of the ally. o tamanho do aliado. How big is it? Qual o tamanho? And what color is it? Que cor ele tem? What is the density of the Qual a ally's body? densidade do corpo do aliado? Color, A cor, density, a and what is densidade. the surface of its body Qual a like? superfície do seu corpo? Com que se parece? What's its skin or Tem what it's pele? wearing or O que está usando? whatever is covering its body? What is O que that quer like? que esteja cobrindo o seu corpo? Como se parece? Does the ally have a gender? O aliado tem um gênero? If the ally were to have Se o aliado smell, what would the tiver um ally's cheiro, smell be like? como ele se parecia? Seria. If the ally were to Se o make a noise, aliado what tivesse kind que of fazer um sound would it ruído, que tipo produce? de som ele produziria? Notice the look in the ally's Perceba eyes. como é o olhar do aliado.
What is the ally's emotional state? Como é o estado emocional do aliado? And what kind of Que character tipo or de personality does the personalidade ally ou have? caráter o aliado tem? And now we will notice E agora vamos something we didn't perceber see algo que a gente about the ainda não ally tinha before. visto antes sobre o aliado. Notice something you didn't Perceba see algo about que it você não before. tinha Now ainda you visto see. do seu aliado e agora pode ver. And now we'll ask the ally E some agora questions. pergunta I'll as give them to you perguntas one at a que eu time. vou dar para And then vocês you para ask fazer para o aliado. Então out você loud. vai perguntar em voz alta. Ask the question. Pergunte a questão. How will you help me? Como você vai me ajudar? How will you help me? Como você vai me ajudar? How will you protect me? Como você vai me proteger? What is your pledge to me? Qual é o seu para mim? What is your pledge to me? How can I access Como you? posso eu acessar você? How can I access you? Como posso acessar você? And now change places again. Agora Stand mude up de lugar de novo. and Fique de face pé. where you're sitting Olhe para onde você estava sentado and take the body of the ally. e tome o And if it's corpo helpful, do you can take the aliado. posture of the ally or Se the você gesture of the quiser, ally. faça a postura, o gesto do aliado. Stand up, change places. Mude de lugar. Fique de pé. Come into the body of the ally Dentro do corpo do and aliado. notice what your normal self looks Perceba like from the ally's point como of que o view. seu eu normal se parece do ponto de vista do aliado. And now really being in that body, Agora its realmente esteja, size, its color, sinta o seu corpo, a its cor, emotional state, o estado emocional, gender if it had o one. gênero, se ele tiver You um. being in that body will Esteja answer naquele the corpo questions. e agora vamos And I'll responder as give you the perguntas. questions one at a Eu vou time. fazer a pergunta uma por vez. I will help you by. Eu vou ajudar você I will help you by. através de... E você responde. I will protect you Eu vou by. proteger você por meio de...
My pledge to you is, A minha promessa para você, my pledge to you, my promise to you minha promessa do is, juramento para você é: you can access me você by, pode me acessar you can da seguinte access me forma: você by pode me acessar através de, por meio de. and then come back into your Agora, original seat volte para o seu assento and see original, the ally in front of you. olhe para o aliado à sua frente, Take a moment to come back into your own body leve um momento para voltar para seu próprio corpo, and keep your eyes closed, seeing the mantenha ally seus in front of olhos you. fechados e olhe para o aliado à sua frente. Notice the look in the ally's eyes again, Perceba de novo o olhar do aliado, olhando and nos seus that olhos, energy from the ally's e aquela eyes comes in for energia que you, vem dos olhos do aliado para você. and all the energies from the ally comes into Todas you. as energias do aliado vêm para você. Feel that in your body, the Sinta energy isso no of the seu ally in your corpo, a body. energia do aliado no seu corpo, Particularly coming from the eyes. veja como vem dos olhos, And then the ally particularmente. dissolves E aí o aliado se into light. dissolve em luz. Notice the color of that light. Perceba a cor dessa luz. And then that light Então dissolves essa into your luz body. se dissolve dentro do seu light corpo. Essa of the luz, ally a luz do aliado, dissolves into the se ally's dissolve, body and spreads dissolve-se do throughout corpo do aliado e se the espalha body, por todo o corpo, all the way down para baixo, todo o seu corpo, from the heart desde o to coração, the trunk of the body, o into the legs, tronco, all the as way down to the pernas, feet indo para baixo até os toes, pés, os dedos, and up e para cima, from the heart do out to the coração arms, the fingers, para os braços, os up dedos to the das head. mãos, e It's para as cima, para a though all cabeça. the cells in your body Todas as células do seu are corpo being washed estão sendo with banhadas light, com luz, the light of the ally. a luz do seu aliado. And notice how that feels. Perceba como que você sente isso. And now your own body with the Agora integrated energy o seu of the corpo com a ally energia está com a energia also integrada dissolves. do aliado e também o seu corpo se dissolve. Your whole body dissolves. Seu corpo inteiro se dissolve.
and then rest in whatever's E aí present after descanse the em dissolution. qualquer presença que haja após a dissolução. Just rest. Apenas descanse. Then come back into your body. Volte para o seu corpo And feel the energy e of the sinta ally in your a body energia do again. aliado de novo no seu corpo. Noticing how does that feel E when diga, you have the perceba energy of the como você ally in your sente body. quando você tem a energia do And aliado no notice seu this in a corpo. way that you can Perceba recall isso it de uma later. forma que você possa relembrar isso depois. Then when you're ready, open your eyes. Quando estiver pronta, And as you open abra your seus eyes, olhos e conforme você abre seus olhos, keep the feeling of the ally in your body. mantenha a sensação do aliado no seu And corpo. notice how that feels in a way that Perceba you'll como be é que able você se to sente de forma que você seja bring it capaz back later de trazer if you isso de need to. volta sempre que você precisar. Stabilize that. Estabilize isso. And then we'll dedicate Agora vamos dedicar our time together. o nosso tempo aqui juntos. May all beings benefit. Que todos os seres se beneficiem. So now Agora, we've been going more than an hour, so a gente passou de uma hora, na verdade, então acho que nem tem tempo para perguntas. If Lama has time for some questions, we can continue a little bit Se a longer. Lama tiver tempo para algumas perguntas, a gente pode continuar um pouquinho mais. Sim, eu posso responder algumas perguntas se houverem. Eu sei que quando a gente volta disso, de certa forma, você nem está naquele aquele humor para fazer perguntas, tem que sentir essa energia no corpo. Mas se vocês tiverem algumas perguntas, eu estou vendo aí como vai ser. Vocês vão colocar no chat ou vão falar? Eu estou vendo que a Adélia tem a sua mão levantada, mas talvez seja melhor escrever no chat. Eu gosto de ouvir as pessoas. Ok. A gente só precisa saber se vai ser em português ou inglês. Se for em português, eu vou traduzir ou... Ok, so maybe, Ellen, você consegue abrir o áudio da Adélia? A Lama prefere que seja feito diretamente pelas pessoas. Just to unmute. A pessoa tem que tirar o mudo para poder falar.
Não sei se ela faz isso ou se vocês têm que fazer isso por ela. Eu fiz já. Posso perguntar? Por favor, Adélia. Eu fiz a prática com você no lugar, essa mesma prática, e fiz hoje. E nas duas vezes o aliado apareceu minha mãe. Foi muito forte, muita emoção. É possível isso? So Adelia made this practice with Lama at the lugar in the beginning of the week, and now, and in the both times, the ally appeared as her mother, and it was very intense. And so she asked if it's possible to the ally to show the same time, twice the same person, the same ally. Yeah. Yeah, it's possible. And it's good to remember that it's not literally her mother, it's her mother in her. It's how her mother is in her. And so that's part of my answer. The other part is, Então, isso é parte da minha resposta, e a outra parte da minha resposta é ter a certeza de que, quando você invoca o aliado no final, quando você vê o aliado, que você realmente deixa ele sair daquele trabalho com o demônio, não pular em um aliado que você já teve antes. Então, é um momento que é uma pegadinha. Ele pode simplesmente pular para um aliado do passado. Não estou dizendo que é isso que aconteceu com ela, mas isso pode acontecer. Ela tinha dito que a mãe dela, nela, que ela acessou e não a mãe real. Então, isso é uma outra parte da minha resposta, mas pode às vezes ser o mesmo aliado, sim, pode acontecer. Thank you, Lama. I think we can go to the next question. Acho que podemos ir para a próxima pergunta. Ana Lucia. Yeah. Thank you, Lama. I'm very grateful. I'm very grateful to be here with you because I read your book. Porque eu li seu livro, Os Mulheres de Sabedoria, quando eu estava em um retiro do silêncio. E agora estou muito tocada pela prática. E eu quero fazer ela de novo, porque senti eu estava sentindo muitas coisas e estou muito grata pela sua presença e pela experiência aqui. Welcome. Do you have a question, Ana Lucia? No, it's only this. Okay. Ela não tem uma pergunta, era apenas isso. Obrigada. Thank you. Do we have time for one more, Lama? Temos tempo para mais uma, Lama? Talvez as duas mais ali. So we can go to the next one? Então vamos para a próxima? Cilia. Yes. Cilia. Hi, good evening. Thank you Oi, very boa much, noite, muito obrigada, Lama. I have been very inspired by Eu your fui work muito and your inspirada books. pelo seu trabalho, pelos seus livros. And I read the Eu li Woman of Wisdom and As the Mulheres de Feeding Your Demons Sabedoria, too. o Alimentando Seus I Demônios was também. fascinated E by the foi work fascinante and your o story. trabalho, as histórias. And I was never able to do E the practice by myself. eu consegui fazer a prática eu mesma e me senti, mas eu na verdade senti um pouco de medo para fazer aquilo sozinha, essa mudança de papéis e tudo mais. Achei aquilo muito assustador e difícil de fazer sozinha. Então estou muito grata que eu consegui hoje fazer isso com você aqui, ao vivo. Eu tenho um pouco de dificuldade
I chose a physical ailment, Eu escolhi uma like doença something física, recurring that I'm uma coisa having, recorrente que eu tenho lately, as ultimamente, my demon. como o meu And demônio. it E was very hard to see it as a foi muito person. difícil ver isso I como uma couldn't pessoa. figure out the Não conseguia color, the perceber shape, cores, formas, the texture and everything textura, essas like that. coisas. To personify it was Como really hard. personificar isso foi And then, difícil. One Então, point it became teve um like a momento cartoon, que se like tornou como se fosse um Jabba desenho the animado, Hutt from, né? it's like a big green blob, Como um Bob yucky Esponja, essas thing. coisas. And somehow, Então, it de was certa strange forma, to deal with that as a foi person difícil and lidar, look it in the eye. It fazer was perguntas e olhar nos olhos really dessa coisa. very strange. So, Foi um pouco estranho. and in the end, Então, no the final, experience of the ally, a experiência do aliado came to be my father, and veio o you meu just pai, said foi to como the se fosse person meu pai before, que disse para a pessoa antes, Adélia, that como a maybe, Adélia, it que didn't come from the demon, não veio it do could have demônio, come also mas from pode ter vindo também situation de in life situações na before vida that antes he was que I ele, had like a very good eu relationship tinha um with bom my father, relacionamento but com meu he pai, left mas ele very deixou-nos early at an muito early cedo, so I couldn't muito cedo. have a Então, mature eu não relationship tive with uma him, but relação it's something madura that com I ele, hold very mas é dear, algo que eu the tenho algo muito little querido that I assim had from him. So no meu I don't coração. know, Então, eu não maybe sei, that triggered talvez, se the isso ativou o meu ally aliado, position that you mentioned or not. como So você mencionou ou não, não I sei. don't know if we Então, will ever know, não sei se jamais unless vamos I saber try to do também, it né? again. So Mas acho que talvez I eu tenha don't que know if tentar you can fazer de comment novo. anything Não sei on se it. você tem como Thank you comentar so alguma much. coisa sobre isso. Muito obrigada. Yeah, so Sim, you had kind of two questions in there. você The teve first duas one was, perguntas aí. A primeira what if it's era hard to really como fazer se é personify difícil your personificar o seu demon if it's demônio? kind of not turning into Se ele não se transforma personification? assim numa personificação, Then aí there's a little phrase that you can existe uma use frase at que você any pode point usar in the em demon qualquer work ponto that's no very trabalho com o helpful demônio, que ajuda when you get muito. stuck. Quando Like, você I can't trava, see por the exemplo, demon, I não can't see consigo the ver o ally, demônio, it's não not consigo telling ver me o what it aliado, needs, or, ele não me diz o any que ele point, precisa. Em qualquer you use this ponto, little phrase, você usa and essa it pequena is, frase e ela é: in this case, if you could nesse see it, caso, what se would você it look conseguiu like? vê-lo, como ele se parecia? Or if it's an answer to Ou, a question, like what it se needs, ele if you responde a did know pergunta, what o que it você needs, precisa, e what ele não what sabe o would que ele that be? precisa, por exemplo, o So que you seria? kind of jump Você, over that você block of pula, atravessa whatever aquele it is, wherever bloqueio, you get seja ele stuck, qualquer, onde quer with que that você phrase. travou, If you did com know, aquela what frase, would se it você be? não sabe, And qual that's a very seria? helpful way Isso ajuda to muito overcome at a any point. I superar can't em see the qualquer ponto. demon in Ah, não front of consigo me, ver o I demônio can't na see minha the frente, ally, não consigo at ver o any aliado. point in the Em process. qualquer If ponto I could, do then processo, what would it se eu be? pudesse, And that então will qual help you seria? get Isso through vai te that ajudar a that passar block. por esse And bloqueio. then about your father, E sobre o seu pai, yeah, and what I said o que eu disse to para Adélia Adélia no about her começo mother, sobre a it's mãe the dela same with your é a father, mesma like your coisa com seu father pai. O seu pai is something in you. é algo em So você. he's like the helpful masculine. He's a Então, positive ele é o masculine, right? masculino positivo em And so você, it's not que your ajuda literal você. father. Então, não é literalmente seu pai, It's é this part of your essa psyche parte de você, da that is sua the positive psique, masculine que é o masculino that positivo, also left early and que também whatever, te deixou it is. cedo, So o que quer que it's seja. fine to have a É tudo parent bem or someone ter else. um Sometimes pai people ou say, "Oh, Lama, alguém ou you uma were my mãe. ally." Ah, To me, então você é meu aliado but para it's not mim? like Não, it's not like na I'm their verdade, ally. não é que It's eu sou o me aliado and them. deles. Não é Whatever entre eu e they, eles. think I É o que am. quer que eles And pensam ou projetam it's que eu like a sou. metaphor of that É energy uma that's in metáfora, essa you. energia que está em And você. so that's why it was your father. É It's the por positive isso masculine. que o seu pai representa esse quality of masculino energy positivo. more É a than qualidade anything da else. I energia, get mais do it. que outra coisa. Yeah. Então, entendi. Yeah. Entendi. Thank you so much. Muito That obrigada. was very helpful. Thank you. Yeah, welcome.
You say Uchili? Você, Juscelie. Jocely, Juscelie. Como se Juscelie. fala, ela quer saber, né? Juscelie. Boa I noite. am very happy to Estou muito Okay. feliz. see you. What is your question? It is the second time that I have É a done segunda the vez meditation with que you. eu estou fazendo And algo com I think você. this is a continuous in time. The situation that I A perceive situação que eu now. I'll tell in percebo Portuguese agora. because I think Estou it's falando easy dessas to coisas porque acho que é fácil think about what I feel. pensar sobre o que eu sinto. Ju, first, Pode. vou falar em português que eu acho que é melhor. Tá bem? Eu tempo que eu começava a fazer meditação, eu sempre tinha a aparência de um corpo se desvanecendo, se desmanchando na água. Eu fiz transplante de medula óssea, então eu sempre achei que era um resgate disso. Então, que ficou alguma coisa também, imagem corporal, que morreu, que foi embora com o transplante. Então, eu comecei a fazer preces e transformei isso numa oferenda de luz, né? Não como algo que antes me incomodava, passou a não me incomodar quando eu compreendi isso. Agora, hoje, aconteceu o seguinte, eu comecei a perceber uma figura de um homem congelando, de olhos claros, e daí eu me lembrei que eu tenho mais perto, é melhor? Na verdade, ia pedir para você pausar um pouquinho, para a gente Sim, sim, sim. falar um pouquinho. Joana, você consegue me ajudar nessa? Eu vou pedir. Joana is going to help me with this one. Please, Joanna. And she said that when she's meditating, Então, quando ela estava sometimes she's like her meditando, body is às like vezes vanishing, maybe in the ela via o water, corpo dela in air, desaparecendo and it was not so not a good feeling. But then e she ela não sentia realized muito that bem isso. Aí ela it percebeu was que related talvez to tenha an relação experience porque ela teve because a she experiência received de ela recebeu bone um marrow transplant. transplante de medula Yes. óssea, The what? Bone marrow. Oh, bone marrow. um Okay. transplante de Yes, medula so óssea. maybe she thinks Então, that it could be ela related acha que to talvez her esteja old body, relacionado com o seu corpo just antigo vanishing. e não And when she apenas algo que realized that, desapareceu. Quando ela percebeu she isso, feels that it's ela kind of an sentiu offering of que light. estava Tá oferecendo correto, Juscelie? a luz. Sim, eu fiz uma oferenda, né? Como se Ela faz, fez né, essa um corpo de oferenda luz, né? em um corpo de Like an luz. offering, like a bottle of light. Now she thinks that her Agora body ela acha vanishing is like an offering of que o corpo a body dela of está light. desaparecendo, é como oferecendo um corpo de luz para os seres. Qual a pergunta? Não, eu só quero cumprimentar, quero entender uma coisa. She only wanted, maybe the Lama could help her understand this experience. Yeah. Então, A Lama, vai falar um pouco agora? Isso. essa figura que me apareceu hoje, eu fiquei tentando dizer alguém congelado. Daí, Sim. And then today she felt like Hoje ela a sentiu frozen body. que havia um corpo Frozen. congelando. eu me relacionei muito frio, né? Very Então, cold, símbolo, frozen body. And instead of finishing, become frozen, the body. At the end. No final, Juscelie. No início, eu relacionei com o fato de minhas células terem sido congeladas. Talvez ficou algum resquício disso. E eu Mas fiquei foi no com uma começo da neuropatia. experiência, Juscelie. Logo a seguir, quando eu fiquei pensando o que era esse frio, esse corpo frio, né? Me veio a sensação de que sinto amortecimento nas pernas, eu tenho uma neuropatia, e eu às vezes não sinto meus pés.
Então, eu relacionei com isso, que talvez seja por causa das minhas células que foram congeladas durante a retirada de sangue. She's trying to understand this experience of now she feels like her body is frozen, and maybe it's because her cells were frozen and she has some neuropathy. Então ela tem essa neuropatia, ela falou em português já, né? E ela relacionou isso com o que ela viu hoje, tentando entender a experiência com o fato de as células dela terem sido congeladas no transplante. Então ela está perguntando o que a Lama pensa. Tem que continuar pouquinho. Agora, Juscelie, agora a Lama vai comentar, tá bom? Tá bom. É isso? Thank you, Lama. You can comment now. She felt this frozen Então ela feeling. sentiu essa sensação de congelamento. Isso sentiu como algo ruim? Foi um sentimento ruim ou Was it a positive ou era positivo, neutro, negativo? Juscelie, a Lama perguntou para você se quando você teve essa sensação do homem congelando, se foi algo ruim, foi uma experiência boa, positiva, negativa, neutra? Foi como se... Para mim foi uma presença boa. It's a good presence. And I feel that I have something to think about. Ela sentiu como uma presença boa, e aí ela achou que era algo que ela tinha que pensar a respeito. What she said? She said it was a good presence. Foi uma boa presença. So, I don't know this experience of Eu não sei direito essa experiência de um transplante de medula óssea. I don't have any experience with that, so Não I tenho can't experiência say, com isso, então não posso dizer se está conectado com isso. Nenhuma das experiências eu não sei. Mas eu acho que tudo bem. As pessoas não têm as mesmas experiências exatamente. Ninguém tem. Então, se foi assim que veio para ela hoje, deveria ser uma experiência positiva se é o aliado, e foi. Então, não acho que é nenhum trauma. É simplesmente como a sua psique hoje levou ela esse momento. Então, ela pode simplesmente relaxar com isso e confiar nisso. Eu gostaria de complementar. A figura não ficou desagradável. Acabei me lembrando do meu irmão que morreu no mar, quando eu tinha 22 anos. Eu tinha 16 e foi muito triste isso. Então, foi como se eu acolhesse esse meu irmão morto no meu corpo. E disse, você vai viver em mim. E foi isso durante muitos anos assim. Então, essa sensação de frio também teve a ver com essa imagem. E parece que eu consegui um resgate disso, de um entendimento maior disso. E me lembrei que eu chamava ele de Mauro, o nome era Mauri. E Mauro é o escuro. Então, parece que eu convivi com esse meu irmão como um escuro junto com ele. E para mim foi assim uma coisa bonita, porque ele também passou frio, eu sempre ficava imaginando como é que ele tinha morrido. Então tinha a ver com esse desvanecer, que eu falei primeiro quando eu fiz experiência. Me parece que esse foi o segundo tempo de elaborar isso. Então isso eu agradeço a ela, né? E me senti tranquila com isso, e como você conseguisse fazer meu irmão para a luz. Obrigada. Joanna, can you translate, please? Joanna? She was thanking you, Lama, because this experience also brought light for her brother. Essa experiência trouxe luz sobre o irmão dela que faleceu. Então ela nos falou sobre essa experiência que ela agradece a Lama pela oportunidade de trazer a luz na vida do irmão dela. Thank you. I'm glad it was helpful. Fico feliz que isso ajudou e fico feliz que estou conhecendo todos vocês aqui. I meet you on the internet and thank you. Obrigada
for the invitation, pelo and I wish convite. you E eu a espero beautiful e desejo a vocês evening, and uma that the linda Bodhisattva noite magazine e também para flourishes, que a and revista Bodhisattva floresça yeah, that we e meet in person at que a some gente point. possa se conhecer pessoalmente a todos Yes, em algum I would momento. also like Eu to gostaria ask Lama também to tell a de little bit about pedir a Lama que the falasse um next pouco sobre o course that próximo Lama is going curso to offer in online, if Lama can say a little bit. And we e will post here also a in the gente vai chat postar about aqui no chat it. algumas coisas a respeito do Yeah. curso. Well, Bom, I like that too. I think you're talking about the eu feeding acho que você demons, está right? falando sobre Yes, o right. alimentando seus So demônios, né? that's an online Então isso é um program programa online, um where you can curso, train in freeing your demons and become certified in the é um method treinamento para você to use tornar-se it with certificado your nesse método, para você poder counseling usar practice, if you're a como uma therapist, or prática de você however ser you want to terapeuta. use it, O que you quer que can você be queira certified to usar, use it você with pode usar, others. está It's not certificado a being usar com certified to outros, teach it, but não a to ensinar use os it. outros, mas para And then we usar have com os this outros. further course to Então, be certified nós vamos to ter teach outro it. curso que é para tornar-se um And professor so certificado, é this will outro start curso. in March Então, isso 24th começou em 2024, em março, online. It's an online program. É um programa So online. it would be great to bring Seria Feeding the Demons to ótimo Brazil, trazer esse to really Alimentando os have it Demônios be para o something that's Brasil. available to people Espero que isso possa estar in the disponível para as therapeutic pessoas community in na Brazil. comunidade And terapêutica do so I Brasil. hope some of you Então, espero que take alguns that. de It is vocês... in English, unfortunately. foi em inglês, infelizmente, So you mas have to be able to vocês têm speak que ser English capazes de falar inglês, to do mas it at para this poder point. fazer esse But, curso, né, at nesse some point, momento, if, mas em algum the momento, Brazilians really learn it imagino well, os then we brasileiros can aprendem muito bem e acredito que a gente take it possa to Brazil, really, trazer isso para o where Brasil, you have training in Brazil and so ter on. o treinamento no Brasil, Um, de forma que... the other thing I wanted to Outra coisa que eu tell queria you about falar para before we go vocês, is antes da Tara gente Mandala. finalizar, é sobre a Tara Mandala. Mandala is A it's a Tara place Mandala in é um Colorado. lugar no It's Colorado, a 700-acre retreat center 700 acres, um centro de with a retiro big three-story enorme. temple dedicated Tem um to the templo sacred feminine dedicado in ao Buddhism. feminino sagrado And, e ao budismo. E it's men and women. It's not just for women by any means. não é apenas para mulheres, mas é muitas mulheres. O meu filho é um professor residente lá, morando lá na Califórnia, e eu vou lá também periodicamente. And then we do a lot online. E tem muita Like right coisa now, we're doing online. a year-long Agora Buddhist estamos fazendo um study curso de um ano class inteiro called The Heart of Buddhism. sobre o estudo We do just coração finished do the first 5 budismo. weeks. Acabamos de It's finalizar as primeiras five-week semanas e classes. tem And aulas. so I'm active in that Eu as estou muito well. ativa And you nisso can still também. join it even if you missed the beginning. Então, mesmo que But that's vocês just one of perderam o the começo, many dá things para that we participar offer. ainda. E temos And then muitas the coisas other que a thing gente that you should oferece. A really outra know coisa que about vocês is deveriam we have saber an também online é que temos Dharma um hub called hub Yana. online de Dharma And it's very active also. muito ativo Like também. every day there's practices Todos os that you dias can há join, práticas que você pode that are participar. taking place all over the world Isso that you está can join acontecendo ao longo do online. mundo inteiro. There's Você também community pode participar discussions, online, de there's discussões da information. comunidade, It's informações. very well organized and it's É muito very bem active. organizado, é So, muito ativo. Então, I don't know if we can put a link to that não sei se a gente in. consegue You pôr o have that, link aí. Mariana? Você tem isso, Mariana? You got it, yeah. It's called Yana, but it's really Tara Mandala. It's just our A Dharma Tara hub Mandala online. é o nosso So, Dharma Hub online. yeah, that's Hub just a online. couple of things. Então, And isso é algumas coisas e yeah, I know that the Dharma is in Brazil o already Dharma já está no for quite a Brasil, long time now. né, já por algum tempo. And Chaktu Khandro E Ling is a good friend of essas mine. linhagens, esses And, lamas são muito they amigos do meus e wonderful things. eles And fazem coisas I know maravilhosas. there's Brazilian lamas. Eu sei que existem lamas brasileiros So, também yeah, e you're lucky. You have vocês Dharma têm muita in your sorte, country. vocês têm Dharma no seu país. Yeah. Thank you, Lama.
So, on behalf of Bodhisattva Magazine, I would like Então, to thank em nome da Lama Tsutrin revista for her Bodhisattva, quero presence, agradecer a presença da Lama Alessandra for Tsutrin, her excellent Alessandra translation, pela and tradução for the presence of all e of pela you here. presença de todos que estão And I aqui. also would like to thank Também the Bodhisattva gostaria de team agradecer o who time da prepared the Bodhisattva event with que so preparou much esse care. evento com So, tanto thank you cuidado. very, very much. Obrigado a todos muito. Yes, thank you to Bodhisattva Obrigada and também everyone a Bodhisattva e a for todos inviting me. And por me I hope convidarem. Espero that que you all are well and that we todos can vocês find fiquem peace in our bem world. e que a gente possa encontrar paz no nosso Let's mundo. hold that aspiration. E a gente tem essa aspiração. Thank you, Lama. Obrigada. Thank you so much. Muito obrigada. See you somewhere. Vejo vocês em algum lugar. I hope. Hey, Lama. Assim you, espero. Lama. Obrigada, Lama. Welcome. Thank you, Lama. Thank you so much. Obrigada, Lama. Thank you, Lama. Thank you, Lama. Thank you, Lama. Obrigada. Muito obrigada. Good evening. Obrigada. 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 Right? Obrigada. 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 Gratidão, pessoal. Gratidão a toda a equipe da Bodhisattva, Alessandra. Obrigada, Ju. We hope to see you in Brazil, Lama, sometime. Thank you.